Seja muito bem-vindo, proprietário e comerciante de algum imóvel que vai ser desapropriado na Rua Ribeirão Claro para alargamento da rua, implantação de sistema viário, que vai ali desde a Bandeirantes até a Hélio Pellegrino. Se você chegou nesse vídeo, tenho certeza que muita coisa que eu vou falar aqui não é novidade para você. Mas eu vou trazer diversas informações práticas para você ter orientações para adotar a melhor caminho e a melhor estratégia para o seu caso. Se você é proprietário ou comerciante, ou você reside no imóvel, ou você aluga para alguém e eventualmente esse inquilino está com receio e já está querendo sair do imóvel. Então, esse vídeo que eu criei aqui é justamente para abordar de maneira geral todo o passo a passo desta obra pública para você ter todas as informações na ponta da língua. Mas antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Meu nome é César Chaim, eu sou advogado, especialista em desapropriação, sou sócio do escritório Yunis e Chaim, escritório especializado em desapropriações há mais de 20 anos. O meu sócio, Flávio Yunis Elias Freira, ele é especialista em desapropriação há quase 22, 23 anos. Nós estamos juntos trabalhando exclusivamente nesses tipos de demanda há mais de 16 anos, que é o que eu atuo. Tá? E aí o que acontece? A nossa atuação e a nossa conversa aqui direta com você depende muito de quem está sendo desapropriado e aonde nós estamos. O nosso escritório ele tem uma atuação nacional, tá? Não atuamos exclusivamente na cidade de São Paulo ou no estado. Nós atuamos em diversas cidades do estado, atuamos em outros estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, enfim, Santa Catarina. E aí, a depender do órgão público, da cidade que nós encontramos, o discurso é um. Então, essa conversa que eu vou ter aqui com você hoje é para você que está sendo desapropriado na rua Ribeirão Claro, na Vila Olímpia. Porque você vai ver que há muitas coisas que eu vou falar são específicas ali da região e do nosso Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, especialmente na Fazenda Pública. Tá? Bom, apresentado o nosso escritório, então a gente atua para proprietários e comerciantes contra o poder público. Tá? Nosso objetivo, desde o acompanhamento do processo administrativo, quando só tem somente um decreto, até quando virar uma ação judicial, é deixar o proprietário ciente de tudo que vai acontecer e que está acontecendo, principalmente quando esse proprietário tem um imóvel alugado. Por quê? O que está acontecendo ali na Rua Ribeirão Claro é meio que normal, tá? É muita novidade para muita gente, porque a desapropriação ela não é algo do dia a dia. Por exemplo, todo mundo viaja, né, de avião. Vira e mexe vai ter um problema de overbooking, vão cancelar sua passagem, então você vai precisar demandar uma companhia aérea. Amanhã acontece com seu filho, então é algo presente que você sabe o que vai acontecer e eventualmente até quanto que você vai receber de dano moral. Agora, quando a gente fala aqui sobre desapropriação, é algo que é muito novo para nós. E quando a gente conversa com nossos familiares, nossos amigos, ninguém sabe nem qual que é que assunto que é esse. Por isso que quando a gente conversa, né, nos apresenta aqui para os proprietários, a gente tenta ser o mais objetivo possível, uma linguagem fácil. Então esse vídeo aqui não é para quem é advogado, porque muitas coisas que eu vou falar aqui, eles já sabem. É para você que está sendo desapropriado, que é leigo no assunto e quer saber os seus direitos e próximos passos. Então meu objetivo aqui também não é ficar dando uma aula jurídica. Eu vou trazer toda a minha bagagem e atuação na cidade de São Paulo para te falar o que eu, tá, entendo que vai acontecer nesses próximos meses, mas não é um achômetro. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou trazer exemplos de outras obras públicas. Tá? Eu separei aqui alguns tópicos e eu pensei em gravar esse vídeo de maneira individual, para não ficar muito extenso.
Ah, então vou fazer um vídeo de 5 minutos para falar desse assunto. Depois eu faço um outro que vai dar 7 minutos. Mas eu fui ver que ia ficar, por exemplo, uns 8 vídeos. E os assuntos eles se conectam. Então tem muita coisa que eu vou falar agora, nesses 5 minutos iniciais do vídeo, que eu vou falar lá no final, tá? Eu vou, prometo, tá, que eu não vou tentar me estender para virar um vídeo de 2 horas, mas eu vou falar o máximo e você vai ver que amanhã, lá no final, quando tiver alguma informação que eu falei, vai ter uma conexão com esses minutos iniciais. Então, fica até o final desse vídeo, já compartilha com quem está sendo desapropriado ali na região, ou é um comerciante, para saber de tudo o que está acontecendo, tá? Até para o comerciante, né, para o seu inquilino, a depender do nível, né, as coisas que eu vou falar aqui, tem muita coisa que é de interesse dele, tá? E com certeza pode trazer uma tranquilidade e evitar que esse inquilino amanhã, de maneira precipitada, rescinda o contrato de locação e às vezes você vai ficar 1 ano e meio, 2 anos sem conseguir alugar esse imóvel. Por quê? Quem é que aluga um imóvel que está sendo objeto de desapropriação e a qualquer momento pode o poder público ajuizar o processo ou com uma ação em trâmite, que às vezes pode demorar 1 ano e meio, mas não tem uma segurança de quando isso vai acontecer, tá? Bom, a nossa atuação aqui, já falei que nós temos uma atuação nacional, nós atuamos para proprietários contra o poder público, objetivando o quê? Você receber a justa indenização do seu imóvel, de maneira integral. Quando eu falo isso, é para que haja uma recomposição do seu patrimônio, das benfeitorias, do terreno, eventualmente, se o seu imóvel está alugado, brigar por um lucro cessante. E aí eu vou explicar depois de maneira objetiva como dá para fazer isso, tá? Readequação. Quando a gente fala de desapropriação, depende muito do discurso. Se é um imóvel que está sendo desapropriado como um todo, é um tipo de conversa. Agora, quando nós temos uma desapropriação parcial, como é o caso de muitos imóveis que serão atingidos ali, é uma outra abordagem no processo que será feito. Porque não vamos discutir apenas a justa indenização do terreno que será atingido e das benfeitorias, mas a readequação delas. Porque hoje, muitos comércios ali, ele tem 1, 2 vagas de garagem, mas com o alargamento da avenida, ele vai perder essa faixa. E amanhã? Hoje você tem um imóvel que é alugado, tem vaga de garagem que às vezes é muito essencial para a sobrevivência do negócio. Mas e sem essa vaga de garagem? Então é outro ponto que a gente briga também no processo. Quanto que vale uma vaga de garagem a ser indenizada? Então não é apenas terreno e benfeitoria. Se você tem um galpão que ele vai ser atingido, você vai ter que readequar esse galpão, né? É uma obra de infraestrutura, às vezes muito mais cara do que o valor que você vai receber pelo terreno e pelas benfeitorias ali atingida, tá? Temos casos práticos e eu vou depois falar um pouquinho sobre isso, tá? Outro ponto que fez eu gravar esse vídeo é que eu tô naquele grupo, tá? O grupo da Associação dos Amigos da Vila Olímpia. Vocês podem, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, vocês nem me conhecem. Talvez vocês tenham me visto naquela reunião que teve no INSPER. Eu fui convidado, agradeço ao Dr. Everton, possivelmente vai ver esse vídeo. Especialista também em desapropriação, atua, tem alguns clientes, assim como nós temos alguns clientes que serão atingidos, e a gente tentou abordar alguns temas, não só de maneira jurídica, o que está previsto na lei, na jurisprudência, mas a gente tentou trazer algumas coisas da nossa prática, tá? Bom, depois disso, vocês acompanham, né? Tem muitas pessoas que estão com interesses diferentes, né? Tem proprietários que não querem ser desapropriados de jeito nenhum e tudo é legítimo, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, mérito se alguém está errado ou se alguém está certo, mas acaba havendo um conflito de interesses. Uma pessoa não quer ser desapropriada e ela foi buscar o direito dela, ótimo. Outra pessoa, ela quer ser desapropriada porque estava ruim para ela. Outra pessoa também não quer, mas se ela receber uma justa indenização, ela aceita.
Outras pessoas também que estão ali, nem proprietários são comerciantes. Os interesses são diferentes. Então acaba tendo não um conflito de interesse, mas muitas informações que valem para um, para outro. Vira e mexe, tem assuntos que não são próprios da desapropriação, conversa daqui. O que acabou acontecendo? E aí eu fiz uma conversa com alguns clientes, outros proprietários, muitos acabam me acompanhando de fato o que está acontecendo. Então, nós sabemos que serão diversos imóveis que serão atingidos. Tem muito proprietário que nem está sabendo exatamente qual o passo a passo. E tem muita gente, proprietário comerciante, tá acompanhando tudo. Né? Acompanha o SEI, vai nas reuniões extraordinárias do grupo de gestão de operação consorciada Faria Lima, sabe de tudo, fez as reuniões lá com o vereador, enfim. Então esse vídeo é para você que não está sabendo, tá, de tudo que está acontecendo, e também para você que está acompanhando tudo, mas vai ter alguma informação que eu vou te passar aqui que possivelmente você não ouviu falar. Então fique até o final desse vídeo. Ele vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado, volta. Depois de ter qualquer dúvida, nosso objetivo aqui é informar, tá? Mas como eu estava tendo várias informações conflitantes e muitas delas não refletem aquilo que eu trabalho todos os dias, vivo todos os dias na prática, eu decidi gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Bom, o nosso decreto aqui de desapropriação é o 63252, de 12 de março de 2024, ok? Por força de lei, é o nosso Decreto-Lei 3365 de 1941, que tem quase 100 anos, que é o que rege a nossa matéria. A desapropriação é uma matéria muito específica no direito. Tá? É o que a gente fala. Eu falo isso em todas as reuniões. Não precisa ser o nosso escritório, mas procure um escritório especialista em desapropriação. Por quê? Porque a maioria dos artigos que estão dispostos ali no nosso decreto, ou eles foram revogados, ou na prática existem jurisprudências que superaram esse artigo. Exemplo, se você for no decreto de desapropriação, o artigo 15 fala: poder público ajuizou ação, depositou o valor que ele entende devido, ele emite na posse do imóvel. Isso está na lei. E muitos tribunais aplicam ela. Quando a gente vai para o interior de São Paulo, linha de transmissão, fazenda, a matéria de desapropriação não é feita nem aos juízes, muitas das vezes. Quando tem um processo, é um primeiro ou segundo processo que aquele juiz está tendo contato. Ele estudou a matéria, mas ele não sabe a prática, não sabe o procedimento. E não é culpa dele, ninguém sabe tudo. Mas compete nós, advogados, a dar um norte para esse processo para não virar uma bagunça. Então, por exemplo, se a gente vai na lei, como eu expliquei para vocês, a desapropriação aqui, a depositou o valor da oferta, tem emissão na posse. Mas, em São Paulo, nós temos a súmula 30, que estabelece: se o poder público quiser entrar na posse do imóvel, tem que ser após a elaboração de um laudo judicial de um perito nomeado pelo juiz. Então, em São Paulo, tem que ter esse laudo chamado de laudo prévio. Se nós formos para Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia, Acre, Mato Grosso, já não temos essa súmula, porque é uma súmula de um tribunal estadual. Tem juízes, tem tribunais que utilizam os julgados recentes da primeira e da segunda Câmara de Direito Público do STJ, que estabelece que para que haja a emissão na posse tem que ter um laudo, mas não é feito isso na prática. Por exemplo, assim como São Paulo, Paraná também tem uma súmula, que é a súmula 28, que estabelece a mesma coisa. Tem que ter um laudo prévio para fins de emissão na posse, ok? Então, eu recomendo, procure um escritório especialista nesse assunto. Eu falo, tem muitos clientes que às vezes falam: César, adorei, né, toda a abordagem, todo o contato, todo o atendimento que você me deu, e eu tô com um problema aqui, que é trabalhista aqui na minha empresa. Você consegue me ajudar? Eu falo: claro que eu consigo. Eu vou te indicar o melhor escritório que atua no trabalhista, mas nós não fazemos.
para eu estar aqui gravando esse vídeo, para eu atender os mais de 300 clientes que nós temos, as reuniões que eu tenho, que quase são 2, 3 por dia, eu preciso acordar, respirar e dormir pensando em desapropriação. E é com base nisso que eu resolvi fazer esse vídeo. Se eu estivesse pensando em outras coisas, atuando em outras ações, provavelmente esse vídeo não ia ser gravado. Tá? Então procurem um profissional especialista nisso. Tá? Até para trazer muitas informações que eu vou falar para vocês aqui. Bom, voltando aqui para o nosso decreto, que ele é do dia 12 de março de 2024, por força de lei, como é de utilidade pública, a prefeitura ela tem 5 anos ou para fazer um acordo administrativo com você ou para ajuizar uma ação de desapropriação. Ultrapassados esses 5 anos, não foi feito nenhum acordo e nem ajuizada uma ação, esse decreto perde a validade. E o poder público vai ter que esperar mais um ano para poder decretar novamente os imóveis ali da região de utilidade pública. Tá? Vocês sabem, o decreto está muito avançado, mas antigamente, isso 10 anos, 15 anos atrás, a cada 10 decretos de desapropriação, 9 não iam para frente. Por quê? E aí entrando até umas conversas que vocês sabem, a desapropriação, como se trata de uma obra pública, ela está muito ligada à política. Então vai ter governos de alguns prefeitos, de alguns governadores, ele tem uma opção mais para, por exemplo, construção de escola. E aí vem várias apropriações de construção de escola. O governo, hoje, do estado, ele é muito voltado para a mobilidade urbana. Então tem uma enxurrada de projetos e ações voltada para a construção, por exemplo, de metrô. Prefeitura, agora, também tem um foco muito em mobilidade urbana. Alargamento agora da avenida, também tem vários outros tipos de demanda. E o que acontecia? Como a política ela é muito ligada à desapropriação, antigamente tinha muitos vereadores, muitos políticos, ele utilizava isso até como uma massa, né, tá, de manobra para se eleger. Então o que acontecia antigamente? Ele chegava no prefeito e falava, prefeito, declara esse imóvel aqui no bairro X, e eu tenho lá um capital político, você vai construir um hospital municipal. Aí o prefeito e declarava de utilidade pública aquela área, e acontecia sem projeto, sem viabilidade financeira, sem viabilidade de implantação disso. Questões ambientais, só tinha um decreto. E aí, por isso também, o legislador dá esse prazo de 5 anos para a administração pública correr atrás de tudo. Tá? Mas, isso aí que acontecia? O político colocava esse decreto embaixo do braço, saía, vou trazer um hospital aqui para o nosso bairro, tudo mais, blá, blá, e as eleições, né? A cada 2 anos para a prefeitura, depois de 2 anos nós temos para governo, 2 anos para deputado, 2 anos para... E se reelegia. E aí a cada 10 decretos, 9 não iam para frente. Isso nos últimos 7, 8 anos mudou muito. Antigamente, o primeiro ato era o decreto, para ver se tinha viabilidade. Hoje, o decreto já é uma das pontas finais. Antes mesmo do decreto, a própria administração pública ela já faz todos os levantamentos, tem todas as conversas com a secretaria, analisam, até hoje, porque é muito informatizado, já verificam essas questões de viabilidade para ver se vai para frente. Depois, a única coisa que vai ultrapassar esse prazo, que é o que nós estamos vivendo hoje, é diligência até os imóveis, verificar se confronta com a realidade fática reconfronta com a matrícula ou com o contribuinte, informa os comerciantes, os proprietários que residem ali do que está acontecendo, e é feito o laudo administrativo para o poder público saber quanto que ele vai ofertar. Hoje em dia, isso não era assim antigamente. Por exemplo, se era feito um laudo administrativo e entendia que o seu imóvel vale 3 milhões de reais, o poder público ajuizava essa ação sem ter esse dinheiro em caixa. Nem tinha viabilidade financeira de fazer, nem pagar a desapropriação, imagina para a obra. E aí tinham vários processos que tinham problema, demoravam anos, não era feito pagamento, tinha que correr atrás disso. Hoje, obrigatoriamente, se esse laudo administrativo apurar que o seu imóvel vale 3 milhões,
seja ele parcial ou total, o poder público, para ajuizar um processo, ele tem que provisionar financeiramente essa quantia, tá? Então, indo até um pouquinho hoje onde nós estamos, tá? Os laudos administrativos, como vocês bem sabem, estão sendo elaborados pela empresa Gabi Engenharia. A Gabi Engenharia ela foi contratada pela prefeitura para fazer levantamento de quem está no imóvel, levantamento de quem são os proprietários, se tem ou não eventual posse, a descrição da área que vai ser atingida, planta expropriatória, memorial descritivo e quanto essa empresa, com base nas normas técnicas, entende que deve ser indenizado o seu imóvel. Tá? Perfeito. Mas o que acontece aqui? E aí, eu de novo falo, é a nossa prática. Se nós formos lá no decreto de desapropriação, no artigo 10A, ele fala que antes de ter um processo judicial, o poder público ele tem que entrar em contato com o proprietário e informando que existe esse decreto e oferecendo para o imóvel do proprietário o valor que ele entende indevido. Então, vamos fingir que o poder público entrou em contato com você, né, te notificou, então no artigo 10A, o que ele fala? Tem que ser feita uma notificação. Então você recebe essa notificação e vai estar lá. De acordo com o decreto de desapropriação 63252, de 12 de março de 2024, o prefeito declarou de utilidade pública para fins de desapropriação para a implantação do sistema viário. Em razão disso, o valor ofertado para o seu imóvel, para a área atingida, foi de, nosso exemplo aqui, 3 milhões de reais. De acordo com o artigo 10A do Decreto de Desapropriação, você tem três possibilidades. Num prazo de 15 dias, responder essa notificação, falando que concorda com esse valor, e aí vai ser feito um acordo administrativo, que é chamado uma escritura pública de desapropriação amigável, em que vai estabelecer a entrega, né, do imóvel para o poder público e o pagamento deste valor. Ou você tem, nesse prazo de 15 dias, responder que você não concorda, tá, com o valor proposto, ou não responder, não fazer nada. É como se você não concordasse. Tá? O que acontece? Esse artigo 10A ele é muito utilizado em cidades menores do interior aqui de São Paulo, para concessionárias que elas têm uma equipe, tá, que ganha uma licitação de uma empresa privada que é contratada justamente para tentar fazer esses acordos, quando é linha de transmissão de energia elétrica, alargamento de estrada. Então é utilizado demais para tentar ser feito esse acordo amigável, tá bom? Mas aqui em São Paulo não é feito assim, tá? Apesar da lei prever essa necessidade, eu vou entre nós, tá? Sendo bem transparente, eu acompanho todos os processos que a gente advoga e até que a gente não advoga, eu não lembro qual foi a última vez que a prefeitura notificou o proprietário, informando do decreto e oferecendo um valor e dando essa possibilidade de acordo. Eu não lembro. Os órgãos públicos que costumam fazer isso, que desapropriam em São Paulo, é a Sabesp. Tá? A Sabesp costuma fazer essa notificação. O metrô chega ao ponto de, por exemplo, em 2021, 22 mais ou menos, ele desapropriou mais ou menos uns 55, 60 imóveis na Avenida Ragué Bischoff, em São Mateus, extremo leste, para a implantação do monotrilho 15 Prata, que é o que vai ali da Vila Prudente até agora vai ser a Jacupêssego. Hoje a última estação é o Jardim Colonial. Eles vão colocar mais uma estação de metrô, que é a Jacupêssego. Tá? Foram desapropriados diversos imóveis, muitos deles de maneira total, a depender do trecho, e outros de maneira parcial. Tá? Chegou ao ponto que o metrô, nesse decreto, ele notificou uns 8 proprietários, clientes nossos receberam, e outros não. Outros só ficaram sabendo quando do ajuizamento da ação. Tá?
Então, assim, é algo muito pontual. O metrô agora, ele está desapropriando diversos imóveis que vai levar o metrô linha 2 verde para Guarulhos. Ninguém recebeu notificação. A Prefeitura de São Paulo, se vocês colocarem no Google aí, o ano passado, saiu uma notícia que o prefeito Ricardo Nunes, ele ia desapropriar 30% de São Paulo. E quem leu essa notícia falou, meu Deus, vai desapropriar Paulista, Vila Olímpia. Não. Qual que era o objetivo desses decretos? Existem várias áreas verdes em São Paulo, áreas de manancial. Muitos nem sabem, existe até balsa em São Paulo, viu? Eu, inclusive, andei faz mais ou menos um mês. Eu fui numa vistoria de um cliente nosso. E eles apropriou diversas áreas verdes para preservação e implantação de parques. Por quê? Tem muitas pessoas que têm propriedade nessas áreas verdes nos extremos, sul, norte. E aí você vai ver, a pessoa ela é proprietária, mas ela faleceu há 100 anos. Às vezes o filho nem sabe que existe essa área, porque é uma área verde que não tem qualquer, muitas das vezes, utilização prática, porque você não podia construir. Outras pessoas sabem, tem sítio, tem aluga para Airbnb, como nós temos clientes, é muito caso a caso. Porém, tem muita gente, a gente tem cliente que está sendo desapropriado em área de 350 mil metros quadrados. Pra vocês terem uma noção. Tem cliente nosso que nessas áreas tem até aluga imóvel que tem parque aquático. Coisas que a gente não imagina, né? Bom, muitas das vezes nem o proprietário ele sabe que ele tem esse imóvel, tá? E aí o que acontece? As pessoas, né, ele pode até explorar parte do imóvel, mas muitas áreas verdes elas não tinham uma proteção devida. E o que acontece na prática? As pessoas começam a invadir. Aí invade, faz um desmatamento aqui, faz uma construção ali. E o poder público, ele acaba analisando, verifica que está tendo esse desmatamento, mas ele não tem meios legais de impedir isso. Só o proprietário que tem. Então tinha muita gente que mora em outros estados, não fazia esse acompanhamento, mas não tem mecanismo do poder público, senão multar o proprietário. Mas se a pessoa morreu há 100 anos, qual é a efetividade disso? Então, para tentar evitar essas novas construções de área verde, manancial, o poder público, a Prefeitura de São Paulo, ela declarou diversas áreas, vários decretos, acho que mais de 20, 30 decretos, para a implantação desses parques. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esses proprietários tiveram esses decretos no comecinho do ano passado, as ações começaram a ser ajuizadas agora no começo do ano, fevereiro, março, abril, outras no final em dezembro, e ninguém ficou sabendo. Não teve notificação, não teve visita técnica, não teve reunião, não teve reunião particular, reunião na prefeitura. Muitas pessoas ficaram sabendo com o ajuizamento da ação. Por que eu estou falando isso? Porque, de acordo com os últimos decretos, com as últimas desapropriações, provavelmente, se seguir o que tem sido feito nos últimos 10 anos, vocês não vão ser notificados pela prefeitura. Se for, vai ser o primeiro decreto nos últimos 10 anos. E você recebeu uma notificação, incluindo, inclusive, o valor que o poder público entende devido e tentando essa possibilidade de acordo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A chance de ter essa notificação é mínima. Se eu pudesse apostar, quase zero. O que eu estou falando aqui, de novo, é o que eu vivo, tá? É o que eu vivo, que eu acompanho tudo. Pode ser que aconteça diferente disso? Claro que pode, porque a lei prevê. Mas não é o que a prática tem sido feito nos últimos anos. Ponto. Bom, outro ponto desta notificação extrajudicial, né, dessa tentativa de acordo. Pode ser que, se fosse um único imóvel, só o seu imóvel que está sendo atingido para a construção de uma escola, eu falaria que a possibilidade de ter essa notificação e uma tentativa de acordo aumentaria. Apesar de isso não ter acontecido conosco. No final de 2021, mais ou menos, dezembro, a Prefeitura de São Paulo declarou de utilidade pública mais ou menos 18 áreas em São Paulo para construções de escolas municipais.
Isso foi no dia 15 de dezembro. No dia 21 de dezembro, depois de 6 dias, vieram todas as ações judiciais. Tá? Também não teve notificação nenhuma, ficaram sabendo com o ajuizamento da ação. Então, essas escolas que foram implantadas tinha só um proprietário, a maioria dos imóveis. E era possível, inclusive, a prefeitura tentar evitar um processo para tentar uma composição, e não fez. E agora nós vamos para o caso da Ribeirão Claro. O que a gente vê na prática quando se trata, né, de alargamento de avenida, metrô? O que aconteceu na Santo Amaro? Né, foram 2,7 quilômetros desapropriados, vou falar um pouquinho sobre isso. A prefeitura, ela acaba não gastando essa energia por vários motivos. Primeiro, que ela não tem margem para fazer uma negociação com você. E segundo, porque ela não tem equipe técnica suficiente para tentar uma composição, algo do tipo, e nem efeito prático. Pensa o seguinte, se ela te oferece 3 milhões, você viu que eu sempre estou utilizando esse número para nos perdermos, tá? É só um exemplo. Se ela oferece 3 milhões para o seu imóvel e você aceita, ótimo. Mas o que adianta para a obra se o seu vizinho de muro não aceitar o valor que oferecerem para ele? O que adianta o outro vizinho, do outro lado do muro, ele até aceitar o valor, mas ele precisa fazer 2 inventários para regularizar a matrícula e ainda muitas das vezes tem dívida de IPTU. Ele pode até aceitar, mas a prefeitura não vai fazer um acordo com ele se não tiver regularizada a matrícula do imóvel. E o que acontece? A cada 10 proprietários que sentam conosco para a gente conversar, mais ou menos uns 7 tem problema, algum problema de regularização de matrícula, o que inviabiliza muito eventual tentativa de acordo. O outro ponto, que é o principal na minha concepção, foi o que eu falei. Não adianta o poder público, a prefeitura, fazer um acordo com você, ela ter que fazer uma escritura pública de desapropriação amigável, te pagar o valor, emitir na posse do imóvel se o seu vizinho ou outras pessoas não aceitarem. Por quê? Porque vai ter que ter um processo judicial no caso dele. Mas a prefeitura, se fizer acordo com você agora, ela já vai ter que entrar na posse do imóvel. E a prefeitura, ela não cuida de imóvel, ela não tem equipe técnica para isso. E às vezes o processo pode ser que ele demore 2, 3 anos para ter emissão na posse. Aí se a prefeitura pega esse imóvel para ela, possivelmente vai ter invasão, ela vai deixar de receber IPTU do proprietário e o vizinho está com um processo. Então, pela nossa expertise, não só o que acontece na prática, muitos de vocês vão ficar sabendo, ou quase todos, o valor que vai ser oferecido para vocês quando ajuizar a ação de desapropriação. Então, possivelmente, tudo que eu estou falando aqui com base em estatísticas aqui, né, o que está acontecendo em outros casos, vocês vão ficar sabendo quanto que a prefeitura pretende pagar para o seu imóvel quando virar um processo judicial. E tem outro ponto aqui. Imagina, só para você entender, se você ficar sabendo previamente que eles querem pagar para o seu imóvel, um exemplo, R$ 1 milhão, e você entende que a área atingida vale 3. Agora você multiplica isso por 60 pessoas atingidas ligando dia sim, dia também, lá no setor da prefeitura inconformado. Qual que é o problema também prático? O artigo 15A, ele notificando vocês, vocês têm 15 dias ou para aceitar, efeito acordo, responder falando que não concorda, ou não fazer nada como se não tivesse aceitado o valor. Percebe que o legislador ele não dá margem para você negociar. Por quê? Se o poder público, a prefeitura, entende que o seu imóvel vale 3 milhões de reais, como que ela faz um acordo com você amanhã pagando 3 milhões e 500 mil? Da onde saíram esses 500 mil reais a mais? Ela não consegue justificar. E a Procuradoria do município não aprova. E depois vai ter problema com o Tribunal de Contas do município, Ministério Público. Então, se fosse possível o acordo ainda, é no máximo com o valor que o poder público entende devido. E aqui nós temos um problema prático quando se trata de desapropriação parcial. Na quase totalidade dos laudos,
não vou falar todos, porque sempre pode surgir uma exceção, algo do tipo, mas eu não me lembro o último laudo administrativo que eu analisei que a empresa que foi contratada ou até o próprio órgão que está sendo que desapropriou avaliou terreno, benfeitorias e aí esses pontos que não foram nunca são abordados praticamente. Quanto que vale a readequação dessa benfeitoria? Vaga de garagem, se deve ou não ser indenizada e outras questões, tá? Então, se mesmo assim fosse possível um acordo, provavelmente não teriam esses outras indenizações nesse laudo administrativo. Ia limitar a terreno e a benfeitoria, tá? E por que isso é importante? Porque se você está sendo atingido em terreno e benfeitoria e é necessário fazer uma readequação, a prefeitura não faz a readequação. O máximo que vai acontecer é aí por isso que vira um processo também. É o perito judicial apurar quanto que vale a readequação daquela benfeitoria. Às vezes é atingida uma caixa de energia, eu vou ter que desativá-la e às vezes colocar uma nova, porque ela não consigo fazer é, é, essa mudança dessa caixa. Às vezes pega uma viga que eu vou ter que fazer uma questão mais estrutural, um reforço, e não é apurado isso. E às vezes essa readequação é um valor significativo. Não estamos falando aqui de 10, 15, 20 mil reais. Nós tivemos um caso recente, agora na Hageb Schoff, linha 15 Prata, em que o imóvel tinha 2 mil metros, tem 2 mil metros quadrados, alugado por uma empresa, uma empresa, na verdade, o, o imóvel está em nome da pessoa física, mas o pessoa física, né, o proprietário, ele explora economicamente, ele tem uma empresa de material de construção. Desses 2 mil metros quadrados, estou arredondando, o metrô desapropriou 200 metros. Então ele tirou 9 vagas de garagem da frente e pegou uma quina. A gente tentou de tudo administrativamente, conversas, reuniões para tirar essa quina do projeto. Não conseguimos, manteve. Sabe quanto que ficou a indenização do terreno inicialmente? 500 mil reais. Benfeitoria tinha sido avaliada em 200. Depois de muita briga, teve substituição de perito, nova nomeação e tudo mais. Final das contas, oferta para a área benfeitoria e terreno do nosso cliente, 200 mil reais. Hoje, em laudo definitivo, nós temos 600 mil reais de terreno, 1 milhão e 100 de benfeitoria e 1 milhão e 200 de readequação dessa benfeitoria, e no final das contas é uma área de 200 metros que está atingida. Então, uma oferta que saiu de 200 mil reais, hoje está em 2 milhões e 300, algo do tipo. Tá? Então, são vários assuntos, e claro, quando eu falei aqui nessa indenização, tem apuração de quanto vale essas vagas de garagem também. Então, são vários assuntos que, administrativamente, nessa parte do laudo, a gente não consegue tratar. Não tem nem margem para isso. E acaba indo para uma ação judicial. Perfeito? Bom, e aí agora vamos falar um pouquinho sobre a reunião que teve, né? Teve uma reunião agora no dia 22 de julho de 2025, que foi a 6ª reunião extraordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Tá? Bom, essa reunião durou mais ou menos 1 hora, está disponível no YouTube. Em determinado momento foi falado um valor de metro quadrado que vai ser ofertado ali para os proprietários de mais ou menos 14 mil reais. Bom, todo mundo que eu conversei até agora está sabendo disso, então tem muita gente vindo me questionar. Tá? Vamos lá. Na minha opinião, essa informação, ela não é que não é verdadeira, ela é parcialmente verdadeira. Por quê? Eu tenho certeza, não inventaram isso. Vai ter proprietário que vai ter esse laudo administrativo feito pela Gabi e foi apurado o valor de 14 mil reais. Vai ter. Mas também vão ter proprietários que vão ter nesse mesmo laudo administrativo da Gabi apurado um valor de 6 mil reais.
outros de 7, outros de 8, outros de 9, outros de 11, outros de 12 mil reais. Não serão todos, isso na minha opinião, que vão ter o valor ofertado administrativamente em 14 mil reais. Por quê? Porque não é isso que é feito na prática. Você que mora ali em Ribeirão Claro, tem o seu comércio, ou mora em outros locais, mas tem imóvel lá, você deve ter acompanhado, até pela proximidade, o que aconteceu na Avenida Santo Amaro. Em 2016, a Avenida Santo Amaro ela foi desapropriada ali do Coco Bambu até a Bandeirantes, 2,7 quilômetros. A grande maioria dos imóveis atingidos foram desapropriados parcialmente. Tiveram alguns imóveis que foram totais, mas foi a minoria, como provavelmente vai acontecer aqui na Ribeirão Claro. Tiveram também laudos administrativos, e aí eu vou entrar um pouquinho sobre o processo judicial em si. Então, nos laudos administrativos, também já teve, isso estamos falando 2016, 2017, valores ofertados diferentes, porque a empresa entendeu que no quarteirão ali do Bambu, o valor do metro quadrado era 1, seja por conta de elementos comparativos ou até o mesmo índice fiscal daquele quarteirão. Já outros imóveis ali localizados mais ou menos ali na Kaufmann, o valor do metro quadrado já era outro. Ali já depois, chegando ali na região do Burger King, subindo um pouco, o metro quadrado era outro. Então, desde o laudo administrativo, apesar de todos os imóveis estarem na Vila Santo Amaro, nós tivemos ofertas de unitário de terreno diferentes para cada proprietário. Dependia se ele estava mais próximo do Coco Bambu, ali no comecinho ali perto da São Gabriel, era um valor mais elevado. Quanto mais descia sentido Bandeirantes, o valor ia reduzir, tá bom? Então isso aconteceu no laudo administrativo e depois aconteceu também nos laudos judiciais. Ali foram desapropriados aproximadamente 115 imóveis, 115 proprietários atingidos. O que acontece na prática? Cada proprietário, cada de imóvel, ele vai ter a sua ação judicial única. Então, você que tem um imóvel na Ribeirão Claro, você vai ter o seu processo. O seu vizinho, dono de uma outra matrícula, um outro imóvel, vai ter um outro processo. Então, o que aconteceu na Santo Amaro? 115 ações, 115 proprietários, cada ação judicial um juiz diferente. Aqui o nosso fórum ele é exclusivo, é competência exclusiva. É o Fórum da Fazenda Pública, que é o Fórum Eli Lopes Meireles, que fica no Viaduto Maria Paula. Lá são 16 varas da Fazenda Pública. Cada vara com 2 juízes. Então são mais ou menos 32 juízes. E cada juiz ele tem o seu perito judicial de confiança. Tem juízes que tem 1, tem outros que tem 2, 3, tem outros juízes que deixam a lista de peritos rodar. E o que acontece? Processos distintos, peritos judiciais distintos, consequentemente o quê? Valores de indenização distintos, em que nós teríamos vizinhos de muro, um recebendo, por conta de uma avaliação judicial do perito do juiz, o valor de metro quadrado em 5 mil reais, e o vizinho de muro recebendo 8 mil reais. E o vizinho da esquina, 2 mil reais. E que foi feito à época da Santo Amaro, que provavelmente não vai ser feito aqui, porque não tem nenhuma notícia. Eles tentaram unificar isso. Então, eles elegeram uma comissão de peritos da Fazenda Pública. Na época, salvo engano, foram formados por 5 peritos que fizeram um trabalho único. Vamos fazer um trabalho para não ter problema de vizinhos de muro, um receber 2 e outro receber 4. Um trabalho completo da Avenida Santo Amaro. E foi feito esse trabalho. E aí, cada proprietário, na sua ação, ele vai receber o valor do metro quadrado, quanto a gente apurou aqui, ele vai discutir quanto que ele vai receber. Aí o perito que for nomeado no caso dele vai apurar de maneira individualizada quanto que vale a benfeitoria que vai ser atingida e essas readequações que eu falei para vocês.
se tem vaga de garagem, se tem o galpão que vai ser colocado para trás, vai alterar muro. Então, todas essas questões discutidas de maneira individual. Mas o valor de terreno foi feito um trabalho em que os valores das indenizações na época, estamos falando entre 2017 e 2018, 2016, 2017 a 2020. Com esse trabalho, a maioria dos proprietários ali, eles receberam as indenizações de metro quadrado entre R$ 3.500 a mais ou menos R$ 7.000, R$ 8.000. Tá? Isso feito por essa comissão de peritos. O que mudava era se o imóvel estava sendo atingido por essa desapropriação, independentemente se fosse atingidos apenas 100 metros ou 200 metros. Se esse imóvel tinha uma metragem superior a 800 metros quadrados, ele tinha um fator valorativo de 50% nessa avaliação de terreno. Então, alguém que naquela região apurou que o valor do metro quadrado era R$ 6.000, com esse aumento, o imóvel passou para R$ 9.000, no nosso exemplo. Tá? Quem não tinha um imóvel acima de 800 metros quadrados recebeu o valor desse laudo. E essas ações, elas tramitaram por muitos anos, né? Tem casos ainda que nem acabaram os processos. Estamos falando já de quase 10 anos. Tá? E aí, por N motivos, teve discussão sobre a licitação, quem executar a obra, paralisou por quase 2, 3 anos. Depois teve toda a questão orçamentária, enfim. E aqui, isso também, esse trabalho da comissão de peritos, está sendo feito também na sede do governo. Para quem não sabe, o Tarcísio ele quer tirar a sede do governo que fica hoje no Panambi, ele vai mudar para a Praça Princesa Isabel. Vão ser desapropriados ali 4 quarteirões, ele vai fazer a instalação de diversas secretarias do governo. Todas as secretarias vão ser centralizadas lá. E muito próximas já da secretaria do município. Né? Essas desapropriações também começaram, já tem até processos, né? Tem uns 6 processos que foram ajuizados. A gente representa um dos proprietários com ação ajuizada, mas foram suspensos os processos neste momento, porque foi nomeada uma comissão também formada hoje por 5 ou 6 peritos que vão fazer essas avaliações. Tá? Isso eu estou falando que é prático, não estou falando que é certo, que é errado, que é negativo. Pelos números que nós estamos falando, geralmente não é algo positivo. Tá? Então, isso acontece. E aqui, na Ribeirão Claro, como não tem a notícia dessa comissão, o que vai acontecer na prática? Proprietários distintos, imóveis distintos, nós vamos ter pessoas recebendo R$ 6.000 por valor do metro quadrado, outros 8.000, outros 10.000, outros 12.000. Vai ter essa diferença de valores de metro quadrado de terreno. E aí, claro, cada benfeitoria atingida não vai ter esse comparativo, porque é única. Mas isso vai ocorrer por quê? Processos distintos, peritos judiciais distintos. Cada perito faz o seu trabalho técnico ali. Tem um que vai fazer busca de elementos comparativos na região, e aí como que chega no valor de metro quadrado? Isso é uma questão que foi levantada bastante lá, nessa conversa que vocês tiveram. Tem alguns que entendem que o valor ali, sendo R$ 10.000, está bem pago. Outros, 14.000, está excelente. Outros já falam de 20, 30 mil reais. Como que os peritos judiciais vão chegar em quanto que vale o valor unitário de terreno? Vocês vão entender na prática. Por exemplo, se você mora num apartamento e você quer vender o seu apartamento, o que você faz hoje em dia? Você vai no porteiro e fala, Joãozinho, eu estou querendo vender meu apartamento. Como é que foram vendidos os últimos apartamentos aqui do nosso prédio? Ah, a dona Vera do 63 vendeu por 1 milhão. O seu Carlos do 42, ele vendeu por 1.200.000. Com base nisso, você tem o quê? Uma média. Ah, eu vou vender então entre 1 milhão e 1.200.000 eu consigo vender. Isso é a nossa prática de mercado. Mas isso é um ponto da avaliação judicial.
Esse trabalho que eu acabei de falar, os peritos vão ter que fazer, assim como a Gabi está fazendo, mas cada perito faz o seu trabalho, que é a busca de elementos comparativos. De acordo com as normas técnicas de avaliação, esses elementos comparativos eles têm que ter na mesma região macroeconômica, geralmente num raio de mais ou menos 1 quilômetro, para não haver descaracterização, de imóveis nas mesmas condições que foram vendidos no último ano ou estão sendo vendidos a mercado. É o que? Para eles serem contemporâneos. Não posso pegar um elemento que foi vendido há 5 anos atrás. Tá? E também nenhum imóvel que está sendo vendido, por exemplo, nos Jardins, porque é um outro mercado. Por isso que é na mesma região. Mas o que acontece? Nessa região da Ribeirão Claro, tem pessoas que estão super bem de grana. A pessoa coloca lá a venda, se vender, vendeu. Ela coloca um valor um pouco mais elevado, até um pouco mais do mercado. Já tem pessoas que estão com problemas financeiros, não estão conseguindo pagar o colégio do filho. O que você faz? Você queima um imóvel. Então aquele está vendendo por, exemplo, 20 mil reais o metro. Mas essa pessoa que precisa vender rápido, ela coloca a 8 mil reais o metro. E vão ter essas buscas de elementos. E vão ter peritos que, quando colher esses elementos, ele faz uma média saneada. Então ele vai ter lá 10 elementos comparativos, ele vai retirar do cálculo dele os imóveis que foram 30% a mais, na média, e os imóveis inferiores, 30%. Ele vai chegar numa média aritmética. Falar, sim, tem pessoas que vendem a 20 mil, outros a 5, mas a média que eu cheguei com base no meu cálculo na norma técnica é de, exemplo, 10 mil reais. E todos os peritos vão ter que fazer esse trabalho. Mas os elementos comparativos são distintos. Vão ter peritos que vão pegar elementos comparativos melhores, outros vão pegar elementos comparativos piores. E é por conta deste cálculo que muitas das vezes vão ter proprietários de muro que um vai receber 10 mil reais, o outro 5, o outro 15. Tá? Então esse é o ponto que eu estou falando para vocês. Então isso vai acontecer nos processos judiciais, se não tiver, e pelo visto não vai ter essa comissão de peritos, então nós vamos ter proprietários distintos, laudos distintos no valor do unitário de terreno. Isso também vai acontecer, pelo que nós acompanhamos, nos laudos administrativos. Então vai ter pessoas sim, e a Gabi entendeu que o metro quadrado dele aí no quarteirão vale 14 mil. Mas outros vão ter o valor ofertado em 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, 11 mil. Isso vai acontecer de acordo com o que vem sendo feito nos últimos 10 anos. E tudo que eu estou falando para vocês podem ver que eu não estou falando, eu acho, a lei fala isso. Não, é a prática que nós vivemos isso no dia a dia. Tá? O nosso escritório, como atua exclusivamente com isso, a gente tem mais de 300 clientes por todo o Brasil. Eu, César, eu tenho uma mentoria, tá? Para peritos judiciais, assistentes técnicos, ou seja, engenheiros e arquitetos, que eles querem começar no mundo das perícias, mas não sabem como, e outros profissionais que fizeram curso de peritos, mas eles não conseguem receber nomeação ou indicação como assistente técnico. Então eu tenho toda uma mentoria, um curso que eu faço para esses peritos de como começar a atuar como perito judicial de avaliação de imóveis, especialmente em desapropriação, ou aumentar o número dessas nomeações. Então, além do meu contato com o judiciário, nossa prática, eu tenho bastante contato e uma visão da engenharia, da arquitetura e avaliações de imóveis. Tá? Perfeito. Bom, então o que vai acontecer, isso na minha opinião? Um belo dia, ação judicial de desapropriação. Isso pode acontecer até o final desse ano ou ao longo do próximo ano. Tá? Vai ser ajuizada. Então, vai ter o seu nome no Tribunal de Justiça de São Paulo, número do processo, quando foi ajuizada, quem é o juiz. E o que acontece na prática? O primeiro ato do juiz no seu processo, o que ele vai fazer? Ele vai
nomear um perito judicial de confiança dele, determinar a citação do proprietário. Então, a matrícula do imóvel tem nome de quem? Ah, fulano de tal. Qual o endereço que está na matrícula? Vila Mariana. Beleza. Na própria petição inicial, esses dados eles são reportados na petição inicial. Então, se você hoje mora em Moema, mas na época que você comprou o imóvel, você morava na Vila Mariana, o seu mandado de citação vai para a Vila Mariana. Isso tudo é feito de maneira física. Tá? Ele vai também, o juiz, nessa mesma decisão inicial, ele vai mandar cientificar eventuais ocupantes. Então, vai o mandado para o endereço do imóvel, para cientificar ou o proprietário que mora ali, ou um comerciante que existe esse processo judicial. E nessa mesma decisão, ele vai nomear, né, como eu já disse, um perito judicial de confiança dele. Esse perito judicial, como quem deu causa ao juizamento da ação foi a prefeitura, ele vai ser pago pela prefeitura. Então, se ele estimar os honorários dele, ou o juiz fixar os honorários provisórios dele, exemplo, em R$ 6.000, basta a prefeitura fazer esse depósito de R$ 6.000 que o perito ele vai receber um e-mail falando: perito, você foi nomeado e o juiz está mandando aqui você fazer o seu laudo prévio para fins de emissão na posse. Isso tudo que eu falei é muito rápido e é feito por e-mail. Já o mandado de citação ou mandado de cientificação é fisicamente. O cartório tem que expedir no processo, mandar para a central de mandados. A central de mandados, ela, claro que esse trâmite que eu estou falando é eletrônico, mas ela tem que expedir, vai para a central, designa um oficial de justiça para fazer essa cientificação. O oficial de justiça vai ter que tomar ciência de quando vai acontecer, pode ser que ele vai ver como está a agenda dele. Tem casos que o cartório às vezes demora 6 meses para expedir esse mandado. Tem muitas das vezes que a gente tem ação ajuizada, apresentamos defesa, acompanhamos a vistoria do perito judicial, ele apresenta o laudo, a gente está aguardando o depósito para fim de emissão na posse, passar 1 ano de processo e o cliente liga: César, estou com um oficial de justiça aqui, você até desespera, você fala: nossa, será que aconteceu alguma coisa? Não tem decisão expedindo determinando a emissão na posse, o que aconteceu? Você vai ver depois de 1 ano de processo, é o mandado de citação. Por isso que a gente recomenda expressamente não aguardar esse mandado. Diferentemente de uma ação, por exemplo, de despejo, uma ação de execução, discussão contratual, que o processo só começa quando o réu é citado, como existe a figura do perito judicial, ele faz as vezes do proprietário nesse primeiro momento do processo em caráter liminar. Vão ter advogados que vão falar: pode ficar tranquilo, isso aí é nulidade de citação. Aí vai o perito, você fica aguardando, aí ele faz o laudo, apresenta. Aí, por exemplo, o poder público ofereceu para o seu imóvel R$ 1 milhão para área expropriada. Vai o perito, você fica aguardando o mandado, né, a orientação. Aí ele apresenta o laudo, avalia em 1.200.000. Ah, vamos alegar agora a nulidade da citação. Na prática, a maioria dos juízes não encampam porque existe a figura do perito. Pode ser que, já vimos casos também que há recurso, ou até o juiz fala: não, você tem razão, volta aqui para o laudo prévio. O que vai acontecer na prática? O mesmo perito que fez o trabalho hoje, e ele avaliou em 1.100.000, agora, com o acompanhamento do advogado, do assistente técnico, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai avaliar em quanto? 3 milhões? Ele vai ratificar o trabalho dele. Então, é importante, desde já, vocês terem um acompanhamento, mas principalmente quando começar o processo, porque os atos são muito rápidos. Tá? Não é que você, proprietário que reside no imóvel, o inquilino, vai sair de um dia para a noite. E aí entra a nossa prática para eu explicar para você ter esse contato com o inquilino. Tem casos nossos que a ação é ajuizada hoje e demora, apesar de muita gente falar que tem interesse, vai fazer obra, demora 2 anos, 3 anos para ter uma emissão na posse. Agora, se você não tem uma orientação de maneira expressa, fidedigna, oficial ali, do que tudo que está acontecendo para o inquilino, é natural ele se assustar e falar: vou procurar outro imóvel.
Às vezes, alguns querem parar de pagar locação, parar de pagar IPTU, que ele fala, o imóvel já não é mais do proprietário, da prefeitura. É errado. O contrato, enquanto não for rescindido ou não tiver uma emissão na posse, ele tem que ser arcado. E essa é uma das alegações do poder público. O fato de ter um decreto ou ter uma ação não impede legalmente o proprietário de vender, dar em garantia, alugar, morar no imóvel. A gente sabe, essa é a alegação da prefeitura, do poder público. A gente sabe que na prática você tem diversas limitações. Só quem vive, trabalha com isso, como é o caso, ou você que está sendo desapropriado, e você sabe o que acaba acontecendo. Então, é importantíssimo esse acompanhamento, porque amanhã a juização entra no desespero, o inquilino sai, você não vai conseguir alugar para ninguém, o imóvel às vezes vai ficar 2 anos até a prefeitura começar a obra, ou 3 anos, e você pagando IPTU, tendo que fazer a guarda desse imóvel, deixando de receber a locação, e sabe o que é o mais triste? Nós, advogados, ou você, proprietário, a lei não nos dá mecanismos legais para a gente obrigar a prefeitura a entrar na posse do imóvel, para a gente obrigar a prefeitura a pagar no começo do processo, tá? Então, por isso tem que ter esse acompanhamento. E depois nada acontece de um dia para a noite. Se o juiz deferir a emissão na posse, tem toda uma tramitação. O mandado é expedido. Aqui em São Paulo, diferentemente do interior, por exemplo, que apesar de estar escrito o mandado de emissão na posse, no interior o pessoal vai lá e cumpre. Aqui em São Paulo existe um procedimento, um comunicado interno dos oficiais de justiça que ele tem que fazer uma tramitação. Ele vai até o imóvel, ele cientifica eventuais ocupantes que estão ali, o juiz deferir emissão na posse, ele faz um catálogo ali, escreve de quem está no imóvel, fui lá, tem a fulano de tal, uma família, o comércio. Ele pega esse mandado, manda para a central de mandados, para o juiz corregedor entra em contato com o pessoal da prefeitura, quem cuida das emissões na posse da prefeitura é a Dineide, ela entra em contato ou com quem está no imóvel ou com os advogados, eu preciso desse imóvel. E aí começa uma negociação, mas é uma negociação que a lei, né, nesse procedimento que eu te disse, ela fala que você tem 30 dias para sair. Na prática, a gente sabe que acaba se estendendo, mas não é uma extensão que muitos inquilinos ou proprietários pedem. Ah, daqui 1 ano eu saio. Não. A gente tem uma margem de negociação. 60 dias, 90 dias. Até porque a prefeitura ela não cuida de imóvel, como eu expliquei para vocês lá no começo do vídeo. Por isso que eu falei que é tudo ligado. E quando tiver emissão na posse, você vai entregar as chaves, né, da área, por exemplo, se é uma desocupação total, para a prefeitura. A prefeitura vai pegar e vai fazer assim: Tó, empresa, executa a obra. Então tem que ter tudo isso amarrado. Mas aqui ainda, por que também não acontece de um dia para a noite? A prefeitura, em regra, ela não faz obra por proprietário. Então, quando tiver o processo judicial, além de brigar pela benfeitoria e terreno, a gente vai ter que brigar, ou você vai ter que brigar pela readequação dele. Quanto custa essa readequação? E aí vai ter que ser apurado. Sendo apurado que, por exemplo, a readequação da benfeitoria que vai ser atingida é parcial, um corte, vou ter que readequar o galpão, vou ter que colocar agora, tirar esse portão, colocar um outro. Qual que é o custo disso? Exemplo, R$ 500 mil. Ótimo, o perito judicial tem que avaliar isso. Avaliando, prefeitura quer entrar na posse do imóvel? Deposita os R$ 500 mil. E aí entra uma negociação do particular, né, do proprietário, inquilino e os advogados com a prefeitura para falar. Ela fala assim, bom, foi pago o valor. Quanto tempo que você precisa para fazer a readequação dessa benfeitoria? Aí vai depender muito do nível da construção. Né? No caso, a gente teve um caso nosso e para fazer essa readequação a gente conseguiu 4 meses, porque também entrou no recesso forense e tudo mais. E aí eu lembro que o acordo foi feito em meados de agosto ou julho do ano passado. Levantamos o dinheiro, fizemos um acordo expresso, tá, escrito com a prefeitura, juntamos no processo e aí nos comprometemos a entregar no dia 6 de janeiro desse ano. E aí foi entregue o imóvel, já o valor foi recebido previamente para o proprietário. Nesse caso, a readequação a gente conseguiu levantar 100%, porque ela ia ser efetivada. Ele fez essa readequação e foi entregue no prazo estipulado.
mas a gente conseguiu levantar do terreno das benfeitorias 80%. O processo continua. E aí vai muito caso a caso. Tá? Então, isso é importante para você explicar isso para o seu inquilino, que nada acontece de um dia para a noite. O processo, ele é rápido mesmo. Você vai ouvir diversas pessoas falando, nossa, tem que fazer isso. É, porque é rápido. Por quê? Ajuizou a ação hoje, ofereceu o valor de R$ 1 milhão para sua área. Juiz, em menos de uma semana que o processo foi ajuizado, ele vai nomear um perito judicial de confiança dele. Em mais algumas semanas, a prefeitura deposita esses honorários. E aí basta o perito receber um e-mail do cartório e ele vai agendar data e hora para realizar a vistoria do imóvel. Sendo realizado, então, exemplo, ajuizou hoje, dia 30 de agosto. Ele foi nomeado, ele designa, tudo isso acontece em setembro, ele vai marcar, por exemplo, a vistoria para depois de um mês. Então, é coisa de... E aí, depois que ele fez a vistoria, ele não vai entregar o laudo prévio depois de 6 meses. Geralmente, os peritos entregam entre 30 e 60 dias. Então, por exemplo, se hoje, finalzinho de agosto, né, dia 30 de agosto, já tivesse seu processo, até dezembro você já teria provavelmente vistoria do imóvel e laudo prévio. Tudo correndo normalmente. Por quê? Se a prefeitura não depositar os honorários do perito, ele não vai fazer o trabalho. E aí essa discussão, ou aguardando esse depósito, depende da prefeitura exclusivamente. Pode ser que dê uma estendida nesse prazo. Mas tudo acontecendo normalmente, estamos falando de 4 meses. E aí depois que fez esse laudo prévio, nosso exemplo, ofereceu o valor de R$ 1 milhão. Laudo prévio, 3 milhões. O juiz vai falar, prefeitura, quer entrar na posse do imóvel? Deposita 100% do laudo prévio, os R$ 3 milhões. Esse valor ele é depositado na conta judicial do Banco do Brasil vinculado ao processo. Só mexe mediante ordem judicial. Juiz determinando o depósito para fins de emissão na posse. Prefeitura depositou, ela vai pedir a emissão na posse do imóvel. Em contrapartida ao pedido de emissão na posse, o proprietário ele pode levantar 80% dos R$ 3 milhões no nosso exemplo, mediante 3 requisitos. A matrícula imobiliária em nome de quem está pedindo o levantamento. Se o imóvel está em nome do seu avô, do seu pai, você foi casado, divorciou e não foi feita a partilha, se você é um possuidor do imóvel, comprou por um instrumento particular, mas não regularizou e agora precisa fazer um uso capião, se você tiver uma situação como essa, você tem que regularizar a matrícula. Então, como não existe hoje o processo, vai lá, corre na sua matrícula, vê como é que está. Você já pode ir fazendo isso antes. Não espera chegar nesse momento, porque isso tudo é muito rápido. Então, um dos requisitos para levantar o dinheiro, matrícula no seu nome. Segundo requisito, CND de IPTU. Não pode ter dívidas fiscais. Ah, César, mas eu fiz um PPI. Ok, mas vai ter que quitar. Terceiro requisito, edital. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui. Tá? Não ia entrar nesse assunto, mas tem muita gente que deve estar vendo esse vídeo que fala, putz, como é que eu vou quitar meu IPTU se o valor está R$ 200 mil? Vou ter que pegar empréstimo e tudo mais. Nos últimos anos, antigamente era mais difícil, mas nos últimos anos, até por conta, né, dos nossos compromissos junto à prefeitura, a gente tem um bom relacionamento, assim como provavelmente outros escritórios também, a gente conhece todo mundo, Joana Demarque, Dr. Marcos Ber, Dr. Rafael, José Luiz Gouveia. O que acontece? A gente tem condições de fazer um acordo, né, que a gente acaba recomendando, fazer um acordo com a prefeitura em que é levantado o valor de 80% e no prazo de 5 dias o proprietário se compromete a pagar 100% do IPTU sob pena de multa. A gente coloca lá tudo certinho para não ter essa contrariedade da prefeitura e falar não concordo com o levantamento porque o proprietário precisa levantar o IPTU. Demora um pouco mais o processo, por quê? Só para vocês entenderem. A condicionante para você perder a posse do seu imóvel é a prefeitura depositar o valor do laudo e pedir emissão na posse.
não é uma condicionante você levantar 80% do valor. A condicionante para você levantar 80% do valor é ter um pedido de emissão na posse ou ter sido realizado, então tem que ser muito concomitante, mas você cumprir os 3 requisitos: matrícula imobiliária, CND de IPTU e edital de conhecimento de terceiros, que é um requisito que geralmente os escritórios cumprem, ok? Cumpridos os requisitos, você levanta 80% do valor. Por que você não recebe 100%? Porque nós estamos no começo do processo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é muito forte, no seguinte sentido: sobre esse primeiro laudo, que é chamado de laudo prévio, não cabe litígio, impugnação. Você vai ter oportunidade para isso, mas quando? No laudo definitivo. É um segundo laudo, feito pelo mesmo perito judicial, em que as partes vão apresentar quesitos, assistentes técnicos e impugnações, ok? Esse laudo prévio só tem uma finalidade: apurar um valor próximo de mercado para fins de emissão na posse. Claro que aí tem uma jurisprudência que vem crescendo. Caso esse laudo prévio tenha erros materiais fácil possíveis, né, de serem corrigidos, há sim uma abertura para uma impugnação. Não é fácil, tem que fazer um despacho corpo a corpo, às vezes agravar, mas pode ter em casos que a gente consegue que o perito seja intimado para apresentar esclarecimentos sem nem do prévio. Por quê? A depender da situação antigamente, hoje não sabemos como acontecer, pode ser que exista um pagamento aí a maior de precatório. Vou explicar no final desse vídeo. Então, o proprietário não levanta 80%, 100% do primeiro laudo, porque nós estamos no começo do processo. O mesmo perito judicial vai fazer um segundo laudo, chamado de definitivo. Neste segundo laudo, o perito tem 3 possibilidades. Falar: juiz, eu analisei o que o proprietário falou, analisei o que a prefeitura falou, mas eu mantenho o meu laudo. O valor é o mesmo laudo prévio, 3 milhões de reais. Se o perito fizer isso e o juiz encampar isso em sentença, ao final do processo, o proprietário vai poder receber os 20% que ele não levantou no começo da ação de maneira autorizada pela poupança, mais juros compensatórios de 0,5% ao mês, a contar da data da emissão na posse até o recebimento, sobre o valor que não foi levantado. Ou ele pode falar: juiz, a prefeitura tem razão, o imóvel não vale 3 milhões de reais, vale 2 milhões e 800. Então, qual que é a ideia do legislador? Se no começo do processo você levanta 100% do laudo prévio e depois há uma diminuição, como nosso exemplo, você hoje, que é credor, vai passar a ser devedor. Você teria que devolver esses 200 mil reais. Então, qual que é a ideia do legislador? Esses 20% é uma garantia que fica no processo para o poder público, né, receber essa indenização, caso haja uma diminuição. Ou ele pode falar: juiz, eu errei aqui, o proprietário tem razão, não vale 3 milhões de reais, vale 3 milhões e 400 mil reais. O que acontece? Se ele avaliou em 3 milhões e 400 e o juiz mantiver, você concorda que quando você perdeu a posse do imóvel, o poder público não depositou 3 milhões? Mas agora o perito avaliou em 3 milhões e 400. E se o juiz fixar em sentença, ele vai condenar o pagamento de 3 milhões e 400. Mas aonde estão esses 400 mil reais a mais? Antigamente, ou pode ser que isso aconteça, não sabemos na prática, eu vou explicar por quê. Você receberia, nesse nosso exemplo, 3 milhões de reais em dinheiro e 400 mil reais em precatório. O que é o precatório? Precatório é um título da dívida pública. É basicamente uma confissão que o poder público te deve, no nosso exemplo, 400 mil reais. Mas diferente de uma empresa privada, por exemplo, uma companhia aérea, um hospital, em que se você tem uma condenação contra ele,
Ao final do processo, você ganhou. Se essa empresa não pagar em 15 dias, você consegue executar pagamento de multa, juros, penhorar bens. Mas quando se trata de órgão público, prefeitura, não é assim. Você vai ter essa sentença falando que o poder público te deve, mas você tem que escrever o seu crédito numa fila, que é a chamada fila de precatórios. Tá? O que acontece na prática? Quando você escreve isso, porque qual que é a ideia do legislador? O poder público ele precisa se organizar. Então, ele vai pagar, mas ele precisa colocar no orçamento dele. Então, eu tenho que pagar esses 400 mil reais? Tenho. Então eu vou escrever para pagar até o final do ano que vem. Então, quando você faz essa inscrição, se você escrever o seu crédito até o dia 1º de abril, por exemplo, de 2025, o poder público tem que pagar, no nosso exemplo, esses 400 mil reais, até o dia 31 de dezembro de 2026. Não pagando, então, ou seja, dá mais ou menos 21 meses, não pagando, começa-se de juros de mora a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Essa é a graça constitucional concedida pelo poder público. Mas essa era a ideia do legislador. O que aconteceu ao longo das últimas décadas? Se corrompeu esse procedimento. Ao ponto que nós temos hoje a Prefeitura de São Paulo um atraso no pagamento desses precatórios de 20 anos. Estão pagando 2006. Mas é todo mundo assim? Não. Tem algumas administrações públicas, prefeituras como, por exemplo, Barueri, estão pagando em dia. Mas o que aconteceu na prática? Agora vocês vão entender. Aonde está previsto? O artigo 5º, inciso 24, ele prevê que em desapropriação, a indenização tem que ser justa, valor de mercado, prévia. Primeiro eu recebo o dinheiro, depois eu entrego o meu imóvel em dinheiro. Mas nós acabamos de falar em precatório. Por quê? Porque o mesmo artigo 100 da Constituição Federal diz que os órgãos da administração pública direta, como no nosso caso, prefeitura, paga as suas condenações em precatórios, títulos da dívida pública. E essa discussão, assim como eu falei lá no começo do vídeo, sempre, por isso que tem que assistir tudo de maneira compacta, né, geral. Lembra que eu falei que em outros estados não tem a súmula 30? Se o poder público ofereceu o valor de R$ 1 milhão, ele emite na posse do imóvel? Então o que acontece em muitos outros estados? O poder público ofereceu 1 milhão, ele emitiu na posse do imóvel e pagou aquele valor. Se em sentença o valor foi condenado 5 milhões, o proprietário recebe 1 milhão em dinheiro, 4 milhões em precatório. Por isso que virou um mercado. Mas em São Paulo tem a nossa súmula 30, que tem que ter o laudo. Então, apesar de ele oferecer 1 milhão, se o perito falar que vale 3 milhões, 5 milhões, a prefeitura que entra na posse do imóvel, deposita em dinheiro. No entanto, depois que teve emissão na posse, a emissão na posse e há um aumento de valor, nosso exemplo, ofereceu 1 milhão, depositou 1 milhão. Laudo prévio, 3 milhões, deposita mais 2 milhões. Se emitiu na posse, entre laudo prévio e definitivo teve uma majoração, nosso exemplo 400 mil, você receberia em precatório. Que é injusto e é contrário à Constituição. Então essa discussão foi levada ao STF. E o STF deu repercussão geral. Um caso que era oriundo de Juiz de Fora de Minas Gerais. É compatível o regime de precatórios em desapropriação? Se o artigo 5º, inciso 24, fala que é justa prévia em dinheiro, como é que pode o mesmo artigo 100 falar que é possível pagar em precatório? E o STF, no dia 26 de outubro de 2023, ele julgou se é compatível ou não e reconheceu que é compatível o regime de precatórios em desapropriação, desde que o órgão público que está desapropriando, ele esteja em dia com seus pagamentos do precatório. Como, por exemplo, que eu acabei de falar, Barueri. Então, Barueri, se tiver uma situação como essa, ele vai ter a graça constitucional e pagar o precatório depois ali de 21 meses. Agora, prefeituras, por exemplo, o que o STF decidiu? Se o órgão público estiver em atraso com os pagamentos do precatório, como por exemplo prefeitura, vai ter que pagar à vista ao final do processo. Qual que é o problema aqui? Não sabemos na prática o que vai acontecer.
apesar de ter essa decisão, essa determinação do STF, o julgado foi no dia 26 de outubro de 2023 e o acórdão foi publicado no dia 7 de fevereiro de 2024. Como estamos agora no finalzinho de agosto, não teve nenhum processo, e isso só vale, tá, para ações ajuizadas a partir do dia 26 de outubro de 2023. E nós não tivemos nenhum processo ainda, principalmente aqui em São Paulo, que percorreu todo esse trâmite de ter ajuizamento, laudo, sentença e uma possibilidade de precatório para ver o que vai acontecer na prática. Mas como que evita isso? Evita isso se o laudo prévio for fixado com base na sentença. Laudo prévio 3 milhões, sentença 3 milhões, não há possibilidade de precatório, porque todo o dinheiro vai estar depositado no processo. Tá? Depois que tiver, então, o laudo definitivo, né, o perito judicial apurar essas possibilidades, as partes vão apresentar impugnações, o perito vai apresentar esclarecimentos, vai ficar essa discussão. Até o momento que o juiz vai falar, entendi o que foi falado. E vou abrir prazo, então, para prefeitura, proprietário, apresentar suas alegações finais. Alegações finais apresentadas, o juiz vai proferir uma sentença condenando o poder público. Então, a ação de desapropriação sempre é julgada procedente. A discussão vai ser quanto vai ser fixado para o imóvel desapropriado. Tá? Importante, sendo proferida a sentença, a nossa última instância é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Por quê? Como é uma matéria de laudo, não vai para Brasília. Porque a súmula 7 do STJ, ela impede que discussões sobre prova, como no nosso caso é laudo, sejam levadas para os ministros do STJ e do STF. Então a nossa última instância é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Ou seja, por conta disso, a depender do interesse público, execução na obra, nós temos ações de desapropriação que demoram um ano. Principalmente do metrô, que é muito mais rápido. Prefeitura, se ela tiver com urgência, for executar mesmo, é um processo que demora 2 anos, 3 anos, 4 anos, normalmente, em primeiro grau. Agora, se ela não deposita, não pede missão na posse, pode sim estender por anos, como por exemplo a gente acompanha em diversos lugares aqui em São Paulo, como é o que eu dei o exemplo aqui. Ações da Santo Amaro duraram 10 anos. Tá? Bom, é importante, como se trata de verba indenizatória, o próprio artigo 27 do Decreto de Desapropriação ele fala que o proprietário não paga lucro imobiliário do valor que vier a receber. Então, por quê? Qual que é o legislador? É uma indenização. Então você tem um imóvel aqui, veio a desapropriação, esse dinheiro que você receber, você não vai acrescentar no seu patrimônio. Ele vai substituir o imóvel. Por isso que você não paga lucro imobiliário. Tá? Bom, gente, basicamente é isso, tá? Como é um vídeo longo, eu acabei falando vários assuntos. Eu tenho certeza que eu esqueci de falar sobre algumas coisas, principalmente relacionados ao comerciante, que eu me debrucei bastante em referente ao proprietário. Mas é importante falar para você que aluga o imóvel, tá? Ou você que é comerciante, se você se o comerciante ou você que é comerciante entende que você tem algum direito a ser recebido pelo seu fundo de comércio da sua empresa, a questão não é se você tem direito ou não, mas esse direito você vai ter que brigar aonde? Numa ação autônoma. Então, se o poder público, a prefeitura, ajuizar uma ação de desapropriação contra o proprietário, você não pode ingressar nesse processo para brigar pela indenização do seu fundo de comércio ou que você entende direito. Não é que você. Por quê? Porque o artigo 20 do Decreto de Desapropriação ele limita a discussão em valor de terreno e benfeitoria. Questões que não são próprias disso, exemplo, a discussão sobre a propriedade do imóvel, a posse, fundo de comércio, algo relacionado à locação, não é que você não tem direito. O juiz nem entra nesse mérito. Ele vai falar, nem vou apreciar isso. Só não é neste processo que você vai discutir. Se você entende que você tem uma indenização pelo fundo de comércio, ajuiza uma ação contra a prefeitura. E aqui, quando eu falo de fundo de comércio,
nós somos procurados pelo menos umas 2, 3, 4 vezes na semana para falar com o inquilino sobre isso. Tá? A prefeitura ela tem uma... aí que acontece? Quando nós temos uma ação de fundo de comércio, o primeiro ponto que trava muitos proprietários. Tá? Questões de alvarás. É uma coisa que a prefeitura bate bastante. Se não tiver em dia com os alvarás, ela já briga para que não seja indenizado porque a pessoa estava irregular. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao fundo de comércio. Essa indenização, existindo o fundo de comércio sendo apurado no processo, como é uma ação que não é desapropriação e é ajuizada contra a prefeitura, aí sim não tem esse julgado do STF. O proprietário, se ele tiver direito ao recebimento pela perda do fundo de comércio de R$ 1 milhão, ele vai receber em precatório. Não vai receber em dinheiro, porque é uma ação que ele ajuizou contra a prefeitura. Outras questões que a gente sempre coloca é qual que é o tipo de fundo de comércio. A pessoa tem fundo de comércio? Tem, mas é passível de indenização? Muitas pessoas já nos procuraram, você vai ver, a empresa que ela tem no local que ela aluga é um depósito. E aí não são questões que eu trago, são questões que a prefeitura traz para não indenizar. Qual que é o prejuízo de fechar esse depósito aqui e abrir na rua, abrir em Mariporã, abrir em Jundiaí? O proprietário fala, nenhum, só é deslocamento, então não tem fundo de comércio. Porque o fundo de comércio, principalmente, é a ideia daquela clientela na região. Aquele bar que as pessoas frequentam ali, aquela pizzaria, aquele restaurante, aquela cabeleireira. É a ideia de você sair daquele local, fechar o seu negócio e ter que abrir, por exemplo, sair da Vila Olímpia e abrir na Vila Mariana. Descaracteriza tudo as pessoas que vão frequentar. Esse é a principal ideia que a prefeitura bate. O segundo é questão documental, alvará, se tudo está por dentro, porque para apurar o fundo de comércio e quanto que ele vale, vai ser nomeado um perito judicial contábil para analisar todos os seus balanços, todas as questões fiscais nos últimos 5 anos e fazer uma prospecção de quanto você deixou de receber para os próximos 3, 5, 10 anos, goodwill, a depender de quem for nomeado o perito e qual método de avaliação que for elaborado. Tá? Então são essas questões que são importantes. Bom, o que eu vou fazer aqui? Como são muitos assuntos, vão ter coisas que eu vou deixar, esqueci de falar, não tive oportunidade para não estender muito esse vídeo. Então, qual que é a ideia que eu tive? Eu vou criar, já está aqui no link embaixo, um link do WhatsApp. Eu criei um grupo específico aqui para falar sobre a desapropriação da Ribeirão Claro. Mas detalhe, esse grupo não é aquele grupo, os grupos que já existem, para outras finalidades, não é isso. Esse grupo só tem uma finalidade. Pessoas, se você tiver interesse, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma live num dia à noite, durante a semana, fora do expediente, para basicamente abordar tudo que eu falei aqui e tirar algumas dúvidas que você tenha, tá? Importante, esse grupo do WhatsApp que eu criei é único e exclusivamente para, se você tiver interesse, ingresse nele. Porque lá eu vou passar o dia que eu vou marcar, horário e o link de acesso. Então não vai ser algo que eu vou divulgar, Deus dará. Vai estar nesse grupo. Então quem estiver nesse grupo vai ter acesso a esse link e vamos fazer essa live. E essa live não vai ser uma reunião de condomínio. Vai ser igual esse vídeo. Eu vou abrir um vídeo, vou trazer assuntos específicos, não vai ficar gravado. E se você tiver alguma dúvida, eu não vou abrir, até para evitar justamente afastar as pessoas que querem ter um pouco mais de contato, um pouco mais de informação. Se você quiser que eu aborde algum tema nessa live, me mande no particular. César, fala sobre isso, você não falou nesse vídeo. Ou discorra um pouquinho melhor sobre isso. Me manda que vou fazer uma pauta, vou tratar nessa live, mas no dia também, alguns comentários que forem feitos, perguntas ali, vão estar abertas para perguntas escritas. Eu vou parar ali e vou analisar. Se for uma pergunta de interesse de todos ali que estão na live, genérica, de maneira geral, eu vou abordar esse assunto. Tá? Se for um assunto muito específico, depois a gente trata para esclarecer de maneira individual e não afastar as pessoas. Tá? Bom, gente, basicamente é isso. Tá?
No meu Instagram, que é César Chaim, César com C e depois S, Chaim, Chaim de Maria. Eu trato sobre diversos assuntos de desapropriação, tem vários vídeos meus, muito conteúdo que pode te ajudar. No TikTok também é meu nome, dá uma pesquisada, tenho bastante. Esse canal aqui eu comecei a subir vídeos agora também em shorts. Esse é um vídeo um pouco mais longo. São muitos assuntos, tem bastante material produzido. Se você tiver qualquer dúvida, vamos tratar nessa, por isso que eu vou, porque imagina, cada pessoa trouxer 2, 3 dúvidas, eu vou passar até vai acabar o ano, eu não vou conseguir atendê-lo todo mundo e às vezes até falar, pô, você não me respondeu, algo do tipo, porque, né, tem várias outras obras que eu acabo cuidando, conversando com diversos proprietários e clientes também, tá? Então, me siga nas redes sociais, eu posto conteúdo quase diariamente sobre obras em São Paulo, assuntos sobre desapropriação, peculiaridades, vai ter muito assunto lá, tá bom? Então, não deixe de entrar no grupo, clica lá, lembra, o grupo vai estar bloqueado, então não vai começar conversas. Nos próximos dias eu vou postar um horário para a gente fazer esse Zoom e tirar mais dúvidas que vocês têm, tá bom? Anota aqui, volta o vídeo, chega ali, isso aqui não ficou muito claro? Peço desculpas. Se alguma coisa que anota, vamos fazer me manda no particular para falar um pouco mais sobre esses assuntos e vamos fazer esse encontro aqui. O objetivo é informar para você escolher o melhor caminho que você pode, né, para você mesmo e para o seu inquilino, o que seja. Cada um, no final das contas, acaba atuando em favor dos seus interesses, sem pensar, óbvio, com foco na coletividade. Mas no final das contas, cada proprietário vai ter o seu processo. Cada proprietário vai ter que, mesmo que seja o mesmo vizinho a escolher o advogado, são assuntos distintos. Peritos judiciais distintos. Pode ser que você tenha uma locação, o seu amigo, que é vizinho ali, que você está junto, mas ele também não tem locação. São assuntos distintos e no final, o poder público ele vai indenizar você. É uma ação, um processo para você. Então, vá atrás dos seus direitos, muita gente já está indo, acompanhe, porque o poder público não espera. Tá ótimo? Obrigado, gente. Se você assistiu até o final desse vídeo, agradeço imensamente.